queridos aqui, Eliot, meus queridos irmãos e irmãs, cada um de nós temos um nome, não temos? Quem aqui é sem nome? Todo mundo aqui tem nome. Mesmo que tenhamos hoje Maria ou Miriam, mesmo que tenhamos 2 Carlos, 2 Marcos, Pirrais é difícil ter 2, né? Apesar de que tem 2. Eu e o Gabriel. Apesar de ter ainda o primeiro nome na frente do Pirrais, Davi, né? Pirrais. Cada um de nós temos uma característica. Cada um de nós temos um chamado. Queria comentar só um pouquinho, que eu não estou me ouvindo. Só um pouquinho, oh, graças. E hoje, no Brasil, eu não tenho informações, eu não procurei ver, em outros países. As nossas crianças, logo quando são registradas em cartório, elas recebem já o seu CPF. Cadastro de pessoa física. Eu lembro bem que eu tirei meu CPF, eu estava casado, já tinha mais de 20 anos. Eu tinha CPF. E a maioria das pessoas tinha o CPF posteriormente, na época. Hoje não. Hoje, né? Esperava a maioridade. A maioridade, é isso mesmo. Por isso que eu 20 anos. Eu lembro até que fui em Madureira, morava em Madureira. Foi ali no antigo shopping, chamado Shopping Tem Tudo. Hoje não. As crianças já recebem já o seu cadastro, seu CPF. Então, cada um de nós temos uma individualidade. E o interessante é que Hashem conhece a cada um de nós individualmente. Ele cuida de nós. Ele faz coisas que nenhum outro Deus pode fazer, ou que se intitulam Deus ou deuses. Porque Ele é o Adonai Israel. Ele é o único Deus. Então Ele conhece a cada um, sabe o nome de cada estrela. Engraçado, né? As estrelas sabem que nome. Quem foi que botou o nome das estrelas? Mas aqui na Terra, quem foi? Abraão. Adão botou o nome todo. Mas como ele teve tempo para isso? Ele mandou que ele desse nomes. E ele deu. Nós temos uma necessidade, o ser humano, né? No geral. Quando sente algo voltado para uma devoção religiosa, ele procura ter alguma coisa para que ele possa se dirigir a ela e buscar socorro, alívio para suas vidas. Porque eu mostrei o copo, não poderia mostrar qualquer outra coisa. Mas quando o homem e a mulher têm o entendimento de que esses ídolos nada podem fazer por nós, eles reconhecem a sua pequenez, cada um de nós,
e nos voltamos para o alto, e nos voltamos para aquele que nos é apresentado como o único Deus, e nos voltamos para aquele que dera a sua própria vida por nós, Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo, o Messias. E quando isso acontece, a nossa vida torna-se numa nova vida. E o entendimento que nos vem é de que nós não somos nada. E que nós necessitamos da graça, da receta de Hashem, do amor de Deus. E nós vimos, seja através de qualquer rito cerimonial, que rito é rito, mas o que vai em cima desse rito é o além. O além. As mitzvot, os estatutos, os juízos, os preceitos do Eterno são para ser o quê? Obedecidos. Mas Hashem também nos mostra na sua palavra que muitas das vezes nós precisamos ir além. Hoje de manhã na reunião, nós tivemos antes do culto, o irmão comentou sobre isso, o Ari comentou sobre isso. Independente de situação, ele quer fazer mais o além. O irmão, a irmã, era Rodrigues. E é verdade. Eu falei, caramba, alguém já ligou para ela falar de Deus? Nós sentimos a necessidade de irmos além, e é isso que eu entendo que é que nós façamos. Vamos abrir a Parashá de hoje, Parashá de Abraão, e suplicou Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, nós já lemos, nós vamos ler de novo. Devarim 3, a partir do verso 23. Também eu pedi recebe, graça a Adonai, no mesmo tempo dizendo: Adonai Elohim, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus. Qual é o Deus dos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Moshe falando para Elohim que Deus há céus na terra e possa fazer o que tu fazes. Rogo-te, verso 25, rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Iardeno, do Jordão, esta boa montanha e o Líbano, e ao Líbano, porque ele está rogando ao Senhor, porque o Hashem havia dito para ele, e pela não sei quantas vezes, o povo hebreu havia dito que precisavam de água, e que estavam com sede. E Moshe ficou muito enfurecido, porque tudo aquilo que eles precisavam, Hashem os dava. Tudo aquilo que eles tinham necessidade, Hashem cuidava deles no deserto. Quantos bichos, animais,
nocivos há no deserto? Muitos, principalmente escorpião, tem outros também, cobra, serpentes. E Deus livrou-os de todos esses animais. De dia, de noite, outros animais que só andam à noite, são noturnos, que são nocivos também ao ser humano, Deus também os livrará. Aonde estava a Shekinah, a glória do Eterno, ali no arraial, nada de ruim acontecia. Quem ficava doente ali? A palavra de Hashem relata que ninguém tenha ficado doente, para que alguém pudesse curar, para que tomasse remédios. As crianças foram crescendo e não tinha shopping, não tinha loja, não tinha, vamos fazer propaganda com essa loja que tem aqui na esquina. Essa semana, absurdamente, eu achei um absurdo, ontem eu fui informado de que eles fizeram uma grande promoção que de criança, fraldas descartáveis, que custam em torno de, falaram aí, 20 e pouco, 30 reais, um pacotinho. Eles anunciaram, fizeram uma grande promoção a R$1. E fui informado que naquela noite, para o dia seguinte, 4 horas da manhã, já tinha fila. Já tinha fila. E a fila enorme. Quando a minha filha chegou lá 11 horas, para comprar, já não tinha mais nada. Então não tinha uma loja como essa lá, porque Hashem dava tudo. As alpargas das crianças cresciam, você querendo ou não, mas isso aconteceu. As roupas das crianças cresciam no próprio corpo, e as alpargas nos seus pés. Você sabe o que é isso? Você pode imaginar o que seja isso? Deus cuidando. A gente pode falar, que milagre. Não é milagre. É cuidado de Hashem. Deus cuida de mim, cuida de você. Ele conhece as nossas necessidades, as minhas, as tuas. E Ele cuida de nós, se nós assim quisermos que Ele cuide. Respeitando. E uma dessas vezes que o povo estava com sede, eles foram em cima de Moshe, estamos com sede, não tem água. Tinha um trem lá grande, enorme, uma grande rocha que os acompanhava. Coisa de doido, né? A rocha acompanhando o povo. É sobrenatural mesmo. Deus é sobrenatural. Esse Deus que nós servimos é sobrenatural. Aleluia! Ele disse para Moshe: toque a mesfale, a sua para a rocha, que ela lhe dará água. Mas ele estava tão aborrecido, tão chateado com o povo, que viram tantos milagres. Ontem, inclusive, eu estava vendo na internet que a ciência já verificou lá por onde passou o povo hebreu, né? Vários ossos, cadáveres, né? Cadáveres não, já o esqueleto, que era de quem? Dos Mitzrim, foram achados. Achei interessante isso. Só confirmando aquilo que Hashem quiser. Hashem cuida de nós. E Moshe sabia disso. Mas ele estava tão endurecido porque o povo não reconhecia. Todos
todos os milagres, todo o cuidado que Hashem tinha para com eles, o que ele fez? Pum, bateu. E Hashem não perdoou isso. E não foi isso que ele disse. Uma coisa nós precisamos entender na nossa caminhada espiritual. Não venhamos a fazer coisas que Hashem não pediu. Façamos aquilo que ele nos pede. Ah, mas o senhor falou que os vice-votos, os estatutos, nós devemos fazer além. Isso é uma outra coisa. Você fazer além daquilo que está estabelecido é uma coisa. Agora, você fazer coisas que Deus não mandou é outra coisa. E aqui foi aquele momento em que Moshe solicita, suplica a Hashem para que deixe que ele entre na terra prometida, para que ele veja as montanhas de Canaã. E Deus disse: olha, o que eu já disse, o que eu já falei, está falado. Basta. Não me fale mais sobre isso. E aqui o Moshe está retratando com o povo, está falando de novo sobre tudo aquilo que já havia sido estabelecido. E esse grande momento que foi para ele penoso, não entrar em Canaã, conduzindo aquele povo, libertando aquele povo, né? Sendo porta-voz da libertação daquele povo, do seu povo, do cativeiro de mais de 430 anos. E ele não veria Canaã. Vamos lá para o capítulo 6, onde eu quero me deter um pouquinho mais. Capítulo 6 de Deuteronômio, começando o verso 1. Aqui na minha Bíblia, erroneamente está: o fim da lei é a obediência. Na verdade, a finalidade, leia aí, leia-se finalidade da lei, é a obediência. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1. Estes, pois, são as mitzvot, os estatutos, os juízos, que mandaram Adonai o vosso Elohim para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra, no Eretz, a que passais a possuir, para que temas Adonai teu Elohim e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o teu filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, Shema, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse Adonai, Elohim de teus pais, na Eretz, que mana leite e mel. Shema Israel, ouve Israel, Adonai, nosso Elohim, é um, e amarás Adonai teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. São palavras, são diretrizes de Adonai para com o povo
de Deus, seja ele Yehudi ou Goi, judeu ou gentio. Hashem estava falando para aqueles que o têm como Adonai Echad, que o têm como Senhor, que o têm como Adonai de Sebaot, como Senhor dos Exércitos. E essa orientação ou diretrizes que ele nos dá, tanto para o povo Yehudi como para nós, que cremos no Adonai Echad, são as mesmas diretrizes. Não tem diferenças nessas diretrizes. Algumas halachot, algumas tradições são diferenciadas, com toda certeza, para o povo judeu e para aqueles que não são judeus, mas fazem parte desse povo, como nós. Porque nós temos o mesmo Deus. Nós estamos restaurando ou buscar restaurar os princípios daquele lá do primeiro século, buscando o suprassumo dessas diretrizes que é a Torá, para que nós possamos servi-lo com entendimento, para que nós possamos estar na sua presença, sem estarmos fazendo ou cometendo algum erro diante dele. Por que digo isso? Muitas das nossas perguntas, das nossas pregações, sejam elas sinagogas ou não, que creem em Yeshua como Mashiach, precisamos entender quais são essas diretrizes para que nós possamos cumpri-las em nossas vidas. Quando a Mitzvah, o mandamento diz que nós não devemos ter ciúmes, inveja da mulher do seu próximo, ou inveja das coisas do seu próximo. Por exemplo, isso está na Mitzvah? Tem inveja? Não sejas invejoso? Tá? Porém, quando nós não, como diz a Mitzvah, que fala em cobiçar, isso está inserido, isso é ir além. Está dando para entender? É você ir além daquilo que está escrito. Você não deve cobiçar a mulher do teu próximo, mas você vai e cobiça o carro do teu irmão. Você vai e cobiça, né, que uma irmã que tem um vestido tão lindo que você também gostaria de ter. Isso acontece. E se isso não lhe faz nenhuma diferença e você achar bonito, simplesmente parabeniza, mas você não tem aquele desejo de ter o mesmo vestido, de você ter o mesmo carro, o irmão, o amigo. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Como eu disse, a finalidade da Torá é o que, irmãos? É o que? O fim, melhor dizendo, da lei.
é a finalidade. É a gente procurar entender de que, além do que está escrito, nós vamos conseguir ir além do entendimento, porque ela é a base. A Torá, ela é a base. A Torá é o azimute. Aquele que é militar entende isso, ou que foi militar. É o azimute que dá o norte, que dá a diretriz do caminho que devemos seguir. Está escrito, mas eu vou além. E eu obedeço aquilo que está escrito e vou mais além. E quando isso acontece, esse entendimento é mais difícil de você errar na obediência da palavra de Deus. Porque você está tratando algo como algo maior, dando o quê? Maior credibilidade e entendimento de que a obediência, a finalidade é obedecer. E eu vou além. E Yeshua fala, se alguém lhe pedir a capa, o que você faz? Você dá. Se alguém lhe bater no seu rosto, dê outra face. O que é isso, irmãos? Que mitzvah é essa que Yeshua dá? Que você literalmente tem que dar a sua face para você apanhar? Não é isso. Não é isso. Nós muitas das vezes somos muito presunçosos, senhores de nós mesmos, e que parece que nós, tão somente, só nós, é que temos a verdade, ou somos verdadeiros, e as demais pessoas não são. Quando eu reconheço que meu irmão tem as qualidades que eu não tenho, e eu não glorifico ao Senhor pelas qualidades do irmão, pelos dons do irmão, eu estou obedecendo, estou indo além de obediência ao mitzvah, ao mandamento, ao estatuto, ao preceito, aos juízos do Senhor. O Eterno e a sua palavra, ela não é para ser questionada. Eu acho interessante que dentro dos meios rabínicos, né? Para isso tem um livro rabínico que falam e discutem durante séculos, né, as suas interpretações da palavra de Hashem. Eles só interpretam a palavra de Hashem e dão as suas opiniões. Muita coisa boa nós temos ali no Talmud, mas o livro que nos dá o azimute, o livro ou a porção que nos dá as diretrizes para uma vida de felicidade e de obediência ao Senhor é a sua palavra, não é Talmud. O Talmud ajuda, mas ele não pode ser a sua cabeceira. Rosh Pinas não está afirmando isso. Não pode ser a sua cabeceira, pois o livro da sua cabeceira é a Torá, é a palavra de Hashem, não a interpretação dela. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Nós temos dentro do nosso meio judaico muita coisa boa que pode trazer um pouquinho mais de entendimento. Porém, para elevar o nosso rua, o nosso espírito, é ir além das mitzvot. O que nos faz estar assim, diante do Eterno,
vivendo uma vida, mesmo sendo nós pecadores ainda, mas que faz com que o Eterno esteja nos olhando com bons olhos, se é que eu posso dizer isso. Aí, já não estou afirmando. É ter o entendimento da palavra, nas boas, dos mandamentos, vou costurar esse aqui. É ter esse entendimento de que eu obedeço o que está escrito, o que o Eterno está falando, porém, eu procuro também ir além daquilo que está estabelecido. Algo que fala muito ao coração de cada um de nós e que muitas das vezes nós aprendemos assim, né? Principalmente no meio da igreja evangélica. Temos um entendimento de que o que as diretrizes naquela denominação religiosa lhe tem ensinado aquilo que é o certo. E nós, quando estamos fazendo o vestibular, nós não temos o entendimento que as diretrizes dessa visão denominacional é que vai conduzir o nosso entendimento, as nossas vidas, a nossa emunar, a nossa fé. Graças a Hashem, que não temos mais esse entendimento. O entendimento nosso é que temos que seguir o que está escrito aqui. Porém, quando eu, dentro de cada mitzvah, de cada estatuto, eu tenho procurado obedecer além para a glorificação do nome de Hashem, eu tenho tido uma comunhão com a palavra de Hashem muito profunda nas nossas vidas. Aí é que alguns dizem, dentro do nosso meio judaico, na elevação espiritual. Isso sim, elevação espiritual. Não que você, fazendo tantas rezas, você se eleva espiritualmente. Eu, particularmente, eu penso, não concordo com isso. Reza não eleva ninguém. Você está numa êxtase espiritual. Você está louvando o Senhor. O que é isso, irmãos? Como chama isso? Quando você se entrega, quando você está louvando uma esfera de louvor. Adoração. Você está fazendo uma adoração ao Senhor. Você não está se elevando espiritualmente. Ou sim. Ou sim. Mas fazer reza, isso não eleva ninguém. Sabe por quê? Eu queria entrar nesse assunto. Mas Yeshua diz, e a Torá também, que a letra faz o quê, irmãos? Quem é a letra, irmão? Quem é a letra? As palavras. As 10 palavras. Que é o que? As 10 palavras? Simplificando. Ah, mas como? Yeshua fala. Mas Yeshua está dizendo que a Torá é ruim? Não. O que ele está dizendo é que não adianta
Você ser, essa palavra que eu não gosto, religioso. Você cumprindo halakha, se você está faltando amor ao teu vizinho, ao teu irmão. Não adianta você estar cumprindo halakha se você não anda com uma vida, o que, irmãos? Uma vida correta diante do Senhor e diante dos homens. Não adianta ser religioso. O Eterno e Yeshua não prega religiosidade, ele prega a sua palavra. Ele dá e deu as 10 palavras. E quando nós buscamos obedecer estas palavras, eu estou importando, não é porque é Torá. O que acontece? Eu tenho a obrigação de ir além no entendimento de que isso não é religiosidade, mas é a finalidade da Torá, que é a obediência. E quando eu obedeço, eu procuro fazer mais além. Se alguém me pedir para caminhar, para dar uma caminhada, você dá 5, 6 vezes essa caminhada com essa pessoa. Se alguém me pedir alguma coisa, você vai além. Porque hoje, nesta manhã, nós queremos colocar diante dos irmãos Isaquim e Arnold. Obediência das 10 palavras. Amém e amém. Mas devemos cada nós irmos além desta, não é interpretação, mas da palavra que Hashem tem colocado em nossos corações. Tem nos apresentado. Yeshua veio modificar alguma coisa das 10 palavras? Não. Ele disse isso. Mas ele disse que nós faríamos obras maiores. É o além. Isso que ele disse é o além daquilo que está estabelecido. Se eu posso ajudar, fazer um tzedakah para uma pessoa, o mínimo. Mas se eu tenho condições de fazer o máximo ou o além, eu vou além. Mas para o meu engrandecimento pessoal, não. Sabe por quê, irmão? Eu já falei isso aqui. Eu estou terminando. Os reunidos, principalmente os ortodoxos e os tradicionais, eles gostam muito de fazer tzedakah. Sim. Fazer grandes donativos. Por quê? Porque foi-lhes ensinado de que assim eles fazendo, eles são muito abençoados por Hashem. E Hashem multiplica, não sei quantas vezes, na vida deles. A cada tzedakah, e que eles fizerem além daquilo que eles podem fazer. Então muitos deles fazem isso. Mas aí Hashem não vai abençoar. Hashem vai abençoar porque não pode, vir contra a sua palavra. Outros dizem. Aí Deus abençoa. Hashem abençoa. Mas muitos deles estão fazendo por amor? Não. O além é você fazer o mínimo que você possa fazer. Mas você fazer com amor. Esse é o segredo. O segredo da obediência. Quando eu obedeço por amor, não por temer que algo de ruim vai acontecer comigo ou
porque Hashem não irá me abençoar se eu não fizer? Eu tenho que fazer por amor, o dizimar, o ofertar. É dizimar? O dízimo? É estatuto? Estatuto. Mas estatuto não é você obedecer também que tem que dizimar? Irmãos, aquele e a outro, irmãos e irmãos, o que o Senhor nos apresenta nessa manhã, para mim, falou muito ontem e ontem à noite, antes de eu dormir, é que essa paixão, ela tem demonstrado, ela é muito cheia de requintes, essa paixão. Já é grande, né? No 3 vai até o 7. Mas ela, no profundo, ela fala, digamos assim, o clímax maior. É obediência, eu sei. Mas é ir além da obediência. É fazer com que eu, se estou sendo religioso, deixe de ser religioso. E tenha entendimento de que quem pode fazer tudo por mim é Hashem. O que diz a palavra? Que nós não devemos temer a Satã. A Satã pode botar alguém no inferno? Sim ou não? Não. O único que pode nos colocar no inferno é Hashem. Só Ele. Porque foi Ele que fez o inferno. Não foi a Satã. E o inferno foi feito para quem? Para Satã e aqueles que desobedeceram. Isso, Hashem tem prazer em conduzir aqueles seres humanos, que foram seres humanos, que não creram, não foram agradecidos pelo amor, pelo poder de Deus nas suas vidas, e preferiram desobedecer, e preferiram declarar maldição nas suas vidas. Eu não tenho culpa disso. Eu, se decair da fé, é que teria culpa. E aquele que decai da fé é que é culpado. Não é assim. Ele nos diz muito bem: escolher a vida ou a morte, escolher Abraão ou aclamar, bênção ou maldição para suas vidas. Deus é um Deus amoroso. Ele nos dá a posição de escolha. Você escolhe o que é ruim ou o que é bom para a sua vida. Quando você escolhe o bom, é quando você obedece a sua palavra, a sua palavra. E mais ainda, o Senhor fica mais feliz ainda, que você, além de obedecer, você vai além daquilo que está estabelecido. Está escrito. Porque quem vê o que nós fazemos são os olhos da terra. E se nós fazemos alguma coisa para que os olhos carnais de outras pessoas vejam, daquele aquele republicano que ficavam lá na esquina, aqueles suicídios, até o chão, aqui chama de suicídio, até o chão, grandão, para demonstrar que ele fez e faz para a obra de Hashem. Ele dá muitas doações. Aí chega aquela viúva pobre, chega lá e coloca o coração pedaço. A única moeda que ela tinha. Mas ela dá com tanta fé aquilo que ela tinha. O único dinheiro que ela tinha para o sustento dela. É perguntado àqueles que estão em volta: quem foi que deu mais? Aquele que deu, publicando, que deu muita coisa, ou essa senhora que deu o que ela tinha? Pois ela deu o tudo. Lamentavelmente, certas denominações religiosas vêm em cima desse texto e diz que você dá tudo. Não é isso. Não é isso.
É aquilo que o tudo, é aquilo que você pode desprender, porque você não está ligado às coisas materiais. Esse é o tudo. Se eu tenho muito, eu vou dar muito, porque isso é tocante ao meu coração. Não vou ser avarento. Eu só posso dar isso. Pronto, não precisa dar. Porque se você está nessa questão, só posso dar isso, primeiro que você não dá nada. Porque você recebe tudo de Hashem, eu recebo tudo de Hashem. Eu vou dar uma coisa que não é minha, está emprestado para mim. Deus nos empresta, até o nosso salário, Ele nos empresta. Ele só diz para você devolver os 10%, para que haja mantimento na sua casa. Mas se você faz isso por questão de obrigação, fala-se muito, ou se falava muito, né? A minha época, mais novo, nas igrejas batistas, porque ele era batista. Não sei nem se é vivo. O tal Colgate, norte-americano, dono, né, da Colgate. Ele era um homem muito rico, evangélico, e ele fazia doações. Aí, eu não me lembro bem da história precisa, mas alguém lá parece que falou, o pastor estava pregando sobre o dízimo, e ele disse: eu não sou dizimista. O cara dava, né, muitas doações. Ele dava 90. Não, isso foi depois. Ele não era dizimista, porque fazia tantas doações que o dízimo mesmo ele não dava. Aí ele pregava, foi isso mesmo. Ele ouviu uma mensagem, pregação de um pastor, e o pastor estava falando exatamente sobre o dízimo, naquele dia. E aquilo foi tocante ao seu coração. Ele, peraí, eu não sou dizimista. Eu não disse que eu venho, o meu nome. E a partir daí, ele passou a dizimar. Passou a dizimar. E ele começou a ver, durante um certo tempo, de que parece que ele estava ficando mais assoberbado financeiramente. Deus abençoa. Hein? Abençoado. Puxa, Deus está me abençoando tanto. Chegou um ponto, aí sim, que ele, ao invés de devolver, não dá, devolver os 10%, ele passou a devolver 90% e passou a viver os 10%. Aleluia. Isso não é historinha, não, isso é verdadeiro, verídico e verdadeiro. O que é isso, irmãos? O que nos mostra isso? O desprendimento das coisas materiais. Uma coisa ao longo da nossa vida, dentro do entendimento da palavra, nós temos visto pessoas que aquelas que dão mais são aquelas que menos têm. Aquelas que dão mais e se envolvem são aquelas que menos têm, financeiramente falando. Ao longo desses meus 55 anos de vida dentro da igreja, é impressionante isso. Porque parece que as pessoas se apegam a coisas de uma tal forma que ela não consegue enxergar que ela pode estar até obedecendo a lei. Exemplo. Não matarás. Quem não é policial, quem não é bandido, mas quem não é policial, né, que tem que utilizar o seu instrumento de trabalho para defender a vida de terceiro e a sua própria vida, mas não é policial. Ele nunca matou ninguém.
Ele está obedecendo a Mitzvah? Está. Não. Mas o que isso pode fazer na vida dele? Ele não matou ninguém, ele não precisa matar ninguém. O que isso pode ser acrescentado na vida dele, irmãos? É a unção que está em cima dessa Mitzvah. Qual é a unção que está em cima dessa Mitzvah? É o sentido da obediência e da finalidade desta Mitzvah. Graças a Deus que eu não preciso amar ninguém. Graças a Deus eu vou ajudar uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, para que eu não faça isso. Para aquelas pessoas que têm esse hábito de fazer isso, vocês têm que ir além. Ai, graças a Deus, essa Mitzvah eu não vou correr nunca. Nós precisamos ir além daquilo que está escrito. Já temos um exemplo pouco, mas que pode ser usado perfeitamente para isso. Deus nos diz que a sua palavra é para ser obedecida. Os seus mitzvot, estatutos, juízos, preceitos, estatutos, mas nós podemos ir além dessa obediência. Quando temos feito coisas que o nome dele tem sido glorificado na minha vida, nas nossas vidas. Ter o entendimento da palavra, não superficial, mas profundo, no supra-sumo, ir além. O que eu posso fazer, Eterno, além do que eu tenho obedecido às 10 palavras? Essa é a pergunta que cada um de nós devemos fazer ao Eterno neste dia de Shabbat. O que eu preciso fazer para ir além? Eu já obedeço a sua palavra. Tenho buscado obedecer a sua palavra, ou as 10 palavras. O que eu posso ir além dessa obediência, desse entendimento? Porque, irmãos, as 10 palavras, repito, novamente, de novo, mais uma vez. Essas 10 palavras não foi dada lá no Sinai só para o povo hebreu, não, irmãos. Foi dada para todos os povos, todos aqueles que têm o entendimento de que Ele é o Adonai Yahweh, de que essas 10 palavras são 10 palavras verdadeiras e que precisam ser obedecidas, e que há uma grande unção sobre elas para as nossas vidas. Se a gente não descobrir essa unção, mas busque descobrir qual é essa unção, para que você possa fazer além daquilo que você tem feito na sua vida, em obedecer essas 10 palavras. Que a gente possa nos abençoar nessa manhã. Eu orei ao Senhor ontem, antes de dormir, já quase uma hora, e depois do lanche, né? Eu falei, Senhor, é para trazer literalmente, né? Ou aquilo que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a vida dos afinadores que estiveram presentes nesta manhã e que estarão talvez nos assistindo. Então, essa foi a palavra que o Senhor nos dá, para que nós entendamos as 10 palavras e que a unção está em cada uma delas. Possamos buscar o Senhor. O que eu posso fazer para ir além do que está escrito nessa obediência? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queremos observamos. E ele Ivarehira Vismereha Adonai Kavlecha
abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Vestindo Yeshua HaMashiach, abonando o mochieiro e a cá. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E onde entrar o Shabbat. Uma boa semana.